O Irã não tem como ganhar essa guerra, tá? Está na Bíblia que o Irã já perdeu essa guerra, porque é o próprio Deus quem vai destruí-los. Vem comigo que eu te conto como que é essa profecia. Veja bem, na Bíblia, Deus fala através do profeta Jeremias. Lá em Jeremias, capítulo 49, no versículo 34, Deus diz assim: esta é a palavra do Senhor. Já no versículo 35 está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: quebrarei o arco de Elão, o principal, a base do seu poder. Na época da Bíblia, Elão ficava ao leste da Babilônia. E sabe onde fica esse lugar hoje? Se você olhar no mapa, você vai ver que Elão está situado exatamente onde é o sudoeste do Irã. Ou seja, Elão da Bíblia hoje faz parte do Irã. Não na sua totalidade, porque o Irã é muito grande, mas Elão fica numa parte onde é o atual Irã. E sabe o que é mais curioso? A base militar que o Irã está desenvolvendo, o local onde ele está produzindo os mísseis para atacar Israel, fica exatamente no lugar onde a Bíblia chama de Elão. E olha o que Deus diz na profecia: quebrarei o arco de Elão, o seu principal poder. O que é arco aqui, gente? Arco aqui são mísseis, que é exatamente o que eles estão produzindo. Arco serve para quê? Para atacar de longe. E os mísseis servem para quê? Exatamente para isso, para atacar de longe. Então, arco aqui são os mísseis, é a base militar que eles estão produzindo. São as armas nucleares que eles estão produzindo. Então, se a gente olhar por esse lado, então aqui está dizendo no versículo que Deus vai acabar com o projeto nuclear do Irã. Se for assim, então, Deus vai destruir os mísseis do Irã. E calma que fica muito pior, tá? Porque essa profecia, ela não termina assim. Veja bem, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele prometeu que iria destruir toda a base nuclear do Irã. Exatamente o que foi profetizado na Bíblia. E eu quero deixar bem claro que para cumprir esse propósito, Deus pode usar quem ele quiser. Lembra que Deus usou Ciro na Bíblia para libertar os judeus? Inclusive, Trump ele já foi chamado diversas vezes de o Ciro moderno, né? Lembra que eu falei que fica pior? Pois é, acompanha aí. No versículo 36, diz que os moradores de Elão fugirão para diversas nações. Quem é que vai ficar num país em meio à guerra, não é verdade? Agora presta atenção nessa parte aqui. Olha o versículo 37. Farei com que Elão trema diante dos seus inimigos, que nesse caso aqui é Israel e Estados Unidos. Olha como essa profecia fica ainda pior. Farei com que a espada os persiga até que os tenha eliminados. Aqui claramente de forma profética está falando dos ayatolás, não do Irã em sua totalidade. Trump e Israel mesmo já disse que eles não vão cessar os ataques até destruir toda a liderança dos ayatolás. Parece que tudo que eles estão falando agora é exatamente o que está profetizado aqui nesses versículos do livro de Jeremias. Agora, quando eu li o versículo 38, eu fiquei todo arrepiado, porque olha só o que o Senhor vai dizer: porei o meu trono em Elão e destruirei o seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Não é exatamente o que está acontecendo agora? O líder já foi destruído, o líder já foi eliminado. E olha como tudo aconteceu exatamente na sequência que está profetizado aqui. Porque esse líder, que foi eliminado há alguns dias atrás, ele estava na liderança desde 1989. Agora, exatamente quando Deus disse que iria quebrar o arco, eliminar o rei e eliminar toda a liderança, a gente vê o líder supremo sendo eliminado, a gente vê liderança militar sendo eliminada, não só a liderança militar, diversas lideranças já foram eliminadas, e a gente vê a base nuclear sendo atacada e sendo destruída. Exatamente tudo se cumprindo conforme está escrito. Mas tem um negócio aqui que mexe comigo, que é o versículo 39. Quando eu leio isso, eu fico emocionado, porque lá diz que Deus vai restaurar Elão. É isso mesmo. Isso mostra que Deus ele não é contra os iranianos. Deus não é contra o povo do Irã. Deus é contra esse regime ditatorial que oprime o seu próprio povo e faz guerra contra Israel. Então aqui Deus promete restaurar esse povo. Eu não sei se você sabe, mas durante muito tempo eles ficaram nessa escuridão espiritual. Eles foram enganados durante muito tempo pelo islamismo. E agora Deus pode estar utilizando exatamente esse momento para mudar essa situação e libertar esse povo do engano espiritual. E eu não sei se você sabe, mas essa restauração ela já começou a acontecer. Hoje, muitos iranianos estão aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador e estão abandonando o islamismo. Olha só que interessante isso aqui. De todos os países do mundo, não existe um outro país onde tem mais pessoas se convertendo a Jesus
do que no Irã. Exatamente como Deus declarou nas profecias, dizendo que iria restaurar Elão. Então Deus ele está trazendo liberdade para aquele povo. Então quando você for orar, ore também para os iranianos, pois Jesus também se importa com aquele povo. Jesus também entregou a sua vida por eles lá naquela cruz. Já segue esse perfil aqui para você assistir as minhas próximas análises proféticas.